que essa leitura ela traz de ensinamento, né, para nós? Primeiramente, né, a ingratidão. A ingratidão, ela é um dos frutos mais diretos e é o que nos liga, né, ao egoísmo, né? Então, se pensarmos, né, quais que são as maiores chagas, as maiores doenças, o que mais nos atrasa hoje em dia? Ingratidão, egoísmo, vaidade, soberba, orgulho. Então, são todas essas mazelas que ainda nos atrasam, né? Então, a ingratidão não fica atrás, né? Porque um ser humano ingrato, ele não vê reconhecimento em nada. Tudo quanto, né, por mais que se faça, ele acha, né, que ainda é pouco, né, que ainda há por um merecimento maior de se receber. Então, se você der, né, um prato de comida, ele ainda acha que mereça dois. Se você estende a mão, ele ainda acha que mereça um braço. Se você, né, der a sua atenção, ele ainda acha que só a sua atenção é pouco. Então, para um indivíduo, para o ser humano, para qualquer pessoa ingrata, nada será o suficiente. Nada será o bastante. E isso não tem a ver conosco. Isso é da pessoa. É a pessoa que necessita de cura. É a pessoa que necessita de ajuda. A nós somente cabe o quê? A nossa boa vontade, a nossa disposição, o nosso afeto, né? A nossa atitude solícita de estar ali. E quando se fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, aí se voltarmos os olhares, né? Por que às vezes nesses laços familiares, nesses núcleos, né? Às vezes há tanto, né? Tipo, repulsa, né? Não há uma afinidade, não há um entrosamento, mas também não há uma explicação, não há uma justificativa para aquilo. Então, não podemos simplesmente pararmos e voltar os nossos olhos para o hoje, para essa encarnação. Existe uma lei de causa e efeito. Então, para toda causa existe um efeito. E às vezes não está nessa encarnação. Às vezes vem de outras encarnações. Com o véu do esquecimento, né? Quando viemos, né, resgatar as nossas dívidas, os nossos débitos, esquecemos, né, do que viemos progredir nessa nova vida, nessa nova página. Então não nos lembramos, mas viemos com alguns sentimentos, né, mesquinhos, de inferioridades, com sentimentos estranhos. Esse sim ainda permanece conosco. Então por isso essa repulsa. Então devemos voltar os nossos olhos lá para o passado e observar o que há de errado, né? O que está acontecendo, né? O que tem que eu preciso consertar, o que eu preciso progredir dentro do meu núcleo. Tem algo aqui que precisa ser feito. Se existe um núcleo familiar, não foi por acaso. Deus não permite, né,
que viemos aqui, que nos reunimos à toa, para nos divertirmos ou simplesmente a passeio. Temos débitos, temos dívidas a resgatar. Ou podemos estar aqui, né, para expiar, para resgatar, ou causamos o ódio, ou causamos o sofrimento, ou viemos para perdoar aquele a quem nos feriu dentro do nosso núcleo familiar. Então, ou voltamos como pais, ou voltamos como filhos. E dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração, se observarmos as nossas condutas, se observarmos em volta, poderemos mais ou menos termos noção das nossas vidas passadas, de como mais ou menos pode ter sido a nossa conduta, que mais ou menos poderíamos ter feito. Quais que poderíamos ter sido as nossas atitudes que desencadeou a nossa volta e a nossa lição que está aqui novamente para ser aprendida. Às vezes pode ser a falta de tolerância, às vezes a falta de paciência, às vezes para aprender a humildade. Então, é silenciar a nossa mente, o nosso coração, elevar os nossos pensamentos a Deus e observar. Porque enquanto a lição não for aprendida, iremos repetir dia a dia, encarnação a encarnação, a mesma lição, a mesma prova, até que ela seja aprendida e possamos passar para um novo estudo, um novo entendimento. Porque se a lição não foi aprendida, se não tiramos nada de bom desse ensinamento, como seguir adiante? Porque estamos aqui justamente para evoluirmos. Então, Deus nos concede justamente, essa nova vinda aqui como prova, da nossa boa vontade, da nossa fé, da nossa perseverança. E ao estarmos inseridos nesse núcleo familiar, aí temos ainda uma prova mais difícil, porque não tem como desfazer esses laços sanguíneos. Às vezes dá para nos afastarmos, porque ninguém às vezes é obrigado a conviver com aquele que nos fere, com aquele que nos magoa, aquele que nos machuca. Mas também não dá para conservar o ódio e o rancor. Porque a partir do momento que vamos conservando o ódio, o rancor, a mágoa, iremos nesta encarnação também contraindo mais débitos, mais dívidas. Então já viemos com débitos anteriores e se somados a essa encarnação, retornaremos com um débito maior. Então por isso é a confiança, a entrega a Deus, a elevação de pensamento para que Ele possa vir ao nosso encontro, vir ao nosso suplício, a nossa súplica, de fortalecer o nosso coração, de fortalecer a nossa fé, para que possamos ser fortes o suficientes para vencer aqui os nossos desígnios. Porque no nosso núcleo temos todas as formas de vencermos. Temos um Deus
que é o nosso Pai. Temos um Jesus, que é o nosso Mestre, que está sempre disposto a nos ouvir e nos atender. Se estivermos aqui com o nosso coração voltado a Ele com sinceridade. Mas para isso também, Deus requer de nós o quê? Perseverança. Luta. Não seria fácil estar aqui. Então, é deixar um pouco o ódio, um pouco a mágoa, um pouco a injúria, um pouco aquela ofensa, esquecer um pouco das ofensas e pararmos para pensar também se eu que fui o ofensor, se eu que ofendi, ao invés de me sentir tão magoado, tão injustiçado, porque temos a mania somente, de nos sentirmos assim, magoados, injustiçados, ofendidos, mas nunca nos colocamos no outro papel, de estarmos na condição de estarmos ferindo o nosso próximo, de estarmos magoando, de não estarmos sendo generosos o suficiente. Então é esse olhar também, Ao invés de cobrar, doar. É tão mais fácil apontar o dedo, para aquele que julgamos ser um ingrato. Ah, você é ingrato, você é orgulhoso, você não tem humildade bastante. Mas quem somos nós para julgar o nosso próximo, julgar o nosso irmão? Não existe um Deus que fará isso, que é justo, que é soberano? Ele sim julgará cada um de nós conforme o nosso coração, conforme as nossas atitudes, conforme os nossos atos. Então não cabe a nenhum de nós querer apontar o dedo ao outro e julgar. Não. Esse não é o nosso papel aqui. O nosso papel aqui é vir humildemente e tentar, da melhor maneira possível, resgatar os nossos débitos, tentarmos sermos pontes, tentarmos sermos elo, tentarmos nos unirmos como irmãos para somarmos, ao invés de contrairmos mais dívidas. O julgamento, isso deixamos para Deus. Isso não nos cabe. Porque senão tomamos um papel que não é nosso. Aí fazemos essa inversão de papel e de valores. Vamos nos julgando superiores. E não somos assim. Somos aqui seres humanos errantes, Estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, para melhorarmos. Deus tem um propósito na nossa vida, que é o que? Sermos perfeitos. Seremos perfeitos conforme a sua vontade, mas ainda temos muito a praticar, muito a melhorar. Ainda estamos doentes, necessitados de amor, necessitados de cura. A partir do momento que nos deixamos ser tomados por tanto orgulho, por tanta vaidade, aí sim o nosso coração já está adoecido. Quando não estendemos a nossa mão ao próximo por essa ingratidão, até o nosso irmão,
Às vezes deixamos, né, de dar a devida atenção aos nossos pais, porque julgamos que ele poderia ter feito mais a nós. Como assim poderia ter feito mais a nós? Ele nos concedeu a vida, nos deu essas bênçãos, fez o melhor que poderíamos por nós naquilo que cabiam a eles. Se acaso eles poderiam ter feito mais e não o fez, será Jesus, será Deus, conforme até na última frase, né? Lembrai-vos que de cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do vosso filho confiado à vossa guarda? Mas será Deus, será nós. Ai, o meu pai não foi bom para mim, minha mãe não foi boa para mim. Como assim? E quando chegar a nossa vez de sermos pais, de sermos mães, e se formos julgados também? E se dentro daquele possível tivermos feito o que o nosso coração pudéssemos ter sido, né? O que julgaríamos ter sido bom, e para os nossos filhos não ter sido o suficiente? Como nos sentiríamos? Então, por isso, não nos cabe esse papel de julgar. Por isso, a ingratidão, ela anda junto com o egoísmo, com o orgulho. Não está junto com a caridade. Então, Deus permite esses laços de família, esse resgate, para que, né, juntos possamos, da melhor maneira possível, transformar o ódio em amor, aquela repulsa, aquela animosidade em afeto, em afeição, em respeito, em carinho. Então, é dar sem esperar receber nada em troca. Esse é o verdadeiro sentido de que um pai ou uma mãe concede uma vida a um filho. Então, se tivermos que cobrar dos nossos pais algo, seria o amor incondicional, porque isso é o que realmente importa. O que o nosso pai poderia ter dado? O amor. Mas todo pai e toda mãe ama os seus filhos. A sua maneira, ao seu modo. Eles amam, não tem como. Como não amar algo que Deus enviou? Deus nos criou, permitiu que viéssemos aqui. Então, às vezes, cada um tem a sua maneira de demonstrar. Às vezes, são mais secos, são mais reservados, outros são mais amorosos. Mas isso não quer dizer que haja mais ou menos amor. Cada um tem uma personalidade, uma maneira de demonstrar. Não devemos ficar apegados a isso, porque esse também não é a intenção dos laços de família, o apego. Não. Os laços de família aos quais, né, Deus nos concede aqui é para a reparação, para a evolução, né, para os resgates das nossas dívidas, não para ficarmos apegados, né, a tantos sentimentos. Vou vir, cumprir, vou ficar nesse apego, vou desculpar só por desculpar. Não. É vir, se entregar, tentar com a maior boa vontade de todo o coração se libertar, seguir adiante, purificar o coração e o espírito,
deixar livre, deixar o que Deus age, que Jesus age no nosso coração. É tão bom quem conserva, né, a mágoa, o rancor, é sempre mais o aprisionado. Uma pessoa, né, triste, fica aquela pessoa aprisionada, sem brilho, opaca, que não vê nenhuma perspectiva de vida. Então, quem conserva esse sentimento vai ser sempre o mais infeliz. Então, não compensa manter esses laços de ingratidão, de tanto orgulho, de tanta vaidade. Então, é sabermos aproveitar o que Deus nos concede, o que Jesus nos abençoa, o que a espiritualidade nos coloca à frente. Aproveitar esses laços de família, observar o que temos diante dos nossos olhos, parar. Se me falta paciência, irei trabalhar a paciência. Se me falta ter um pouco mais de humildade, tentarei trabalhar mais a humildade. Então é ter mais fé, mais disposição, mais boa vontade, para voltarmos o que mais evoluídos, para voltarmos melhores, para termos uma nova oportunidade e uma nova encarnação, para termos novos desafios. Quem quer ficar estacionado, parado e não evoluir? Porque o caminho de todos nós é evolução. Será? Às vezes um fica mais parado por mais tempo, mas em determinado momento ele vai rogar a Deus: fiquei tanto tempo parado, tanto tempo estacionado, rogo a sua misericórdia, o seu amor, para que agora em diante eu possa progredir. Mas ninguém regride, ninguém de nós. Então que saibamos, né, ter essa inteligência, essa sabedoria, né, e aproveitar esse momento, essa oportunidade, porque a vida ela é única, a vida é uma bênção, a vida é uma dádiva que Deus nos presenteia e somos tão abençoados, Deus nos ama tanto e deveríamos ser tão gratos todos os dias, mas gratos de todo o coração por tudo. Temos saúde, temos trabalho, temos família, temos um lar, temos o pão de cada dia. Olha como somos felizes. Somos felizes. Às vezes desejamos o supérfluo. O supérfluo nos falta. Aí achamos que poderíamos o quê? Estarmos mais contentes. Mas somos felizes, abençoados e amados. Então é colocar isso dentro do nosso coração e agradecer todos os dias as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque tudo enquanto agradecemos, Deus abençoa e multiplica. Agora, se não somos gratos, não abençoamos, como Deus pode nos abençoar? Não tem como. Então, sermos gratos em tudo, desde a menor das menores coisas, para que Deus possa nos abençoar nas grandes. Então, é termos esses pensamentos e deixar os julgamentos para Deus. Aproveitar essa nossa encarnação dentro do nosso núcleo familiar para resgatarmos as nossas dívidas.
deixarmos esses nossos sentimentos de animosidade para trás. Estamos aqui porque pedimos para Deus essa oportunidade. Ele nos confiou essa graça, essa bênção de resgatarmos. Está dentro de nós, do nosso coração, a boa vontade. Então, podemos o quê? Ser aquele que feriu, como podemos também ser aquele que está aqui para perdoar. Mas isso não importa, não tem nenhuma importância. O que cabe a nós é aproveitar com sabedoria e com amor essa existência. Então é ter fé, muita esperança. Porque se tivermos essa fé, essa esperança, Deus abençoa, ilumina. E nós iremos vencer os nossos desígnios aqui. Então que fica, essa passagem, essas palavras, que Jesus possa florescer, essas palavras de gratidão, essas palavras de benevolência, essas palavras de amor no nosso coração, essas palavras de afeto, de afeição, que Ele possa abençoar as nossas famílias, aqueles entes, porque na nossa família não temos pessoas que só amamos, temos afetos e desafetos. Que os nossos afetos eles possam se multiplicar, que a gente possa amá-los cada dia mais, e aqueles desafetos, que o nosso coração ele possa se acender, para que ao invés desse desafeto crescer, possa nascer a chama do amor, da afeição, do carinho. Se não nascer essa chama, que pelo menos prevaleça o respeito, a oração, para que a gente vença essa encarnação, sem o que contrair mais débitos. E que assim seja.